que no dia 1º de março foi lançado pela UNAIDS, que é o programa da ONU sobre HIV e AIDS, o Dia Mundial de Zero Discriminação. Isso porque as pessoas que convivem com o vírus HIV ainda estão entre as que sofrem o maior número de preconceito e a maior quantidade, a forma mais agressiva realmente desse preconceito. No dia 31 de janeiro desse ano, portanto, antes do lançamento dessa campanha, um jovem goiano fez um post que repercutiu nas redes sociais de uma forma muito, muito intensa. Ele fez um depoimento muito corajoso, contando que ele tem o vírus HIV. E isso você pode imaginar como repercutiu. A gente pediu para o ator Gabriel Chadan gravar para a gente o texto que foi escrito por esse jovem. Vamos ver. Meu nome é Giovanni Henrique e eu sou portador do vírus HIV. Assumir a minha condição não foi fácil, não aconteceu da noite para o dia. Eu fui juntando tudo até que explodi. Assim que eu soube, fui honesto. Contei para as pessoas com quem me relacionei, mas depois eu fiquei calado. É que todos sempre querem a verdade, só que não sabem lidar com ela. A gente fica sem saber o que fazer quando conhece alguém. Se conta logo de cara, correm de você. Se deixa pra contar depois, te chamam de traidor e também se afastam. Hoje, eu cansei de me esconder. Não sou criminoso. Sei que assim eu vou acabar afastando mais gente de mim. Mas eu já não me importo mais. Eu tô tirando um grande peso da minha vida. Agora, enfim, vou poder ser quem eu sou. Bom, e a gente está recebendo o Giovanni aqui. Obrigada por ter vindo, Giovanni. Eu que agradeço pelo convite. O Giovanni é recepcionista num hotel. Acredito que ali no texto você diz assim, eu queria agradecer ao Gabriel Chadan também, que gravou de uma maneira super bonita o depoimento. Você ali disse que assim, pensava muito antes de falar com as pessoas sobre isso. Imagina então o quanto você deva ter pensado para fazer um post e botar isso tão publicamente. Houve alguma gota d'água, alguma coisa assim que fez que você falasse assim, não adianta, agora eu tenho que falar? Sim. Há uma noite atrás eu tinha me encontrado com um rapaz e acabou que ele viu ali nas minhas coisas a minha medicação, né? E aí era sempre a mesma coisa. As pessoas começam a perguntar e eu falei, tô cansado já de fazer isso. Toda vez as pessoas têm que ficar perguntando, né? Então eu falei, eu vou publicar logo isso de uma vez para que as pessoas que me conheçam a partir de agora venham sabendo desse detalhe, né, da minha vida. Então foi o que me motivou a fazer isso. Eu estava cansado já de ter que ficar dando explicações por conta de medicamento que a gente toma, né? A gente sempre tinha umas reações e as pessoas ficam questionando, só que a gente tem que ficar omitindo aquilo, né? Só que uma hora a gente vai enchendo tanto que a gente explode. Então foi isso que aconteceu comigo. E há quanto tempo você descobriu que você tinha o vírus HIV? Eu descobri em 2014, já tem 3 anos. E alguma coisa te levou a procurar esse exame? Porque tem muita gente, né, Jairo, que não sabe no Brasil, um número altíssimo de pessoas que não sabem que tem o vírus. A gente tem hoje no Brasil mais ou menos 800 mil pessoas soropositivas, né? E a gente imagina que 112, 113 mil, 12, 13% dessas pessoas desconheçam o seu estado sorológico. Não é bastante gente que desconhece. Na verdade, elas não buscam esse exame e aí as razões devem ser as mais variadas. Desde medo do resultado, porque as pessoas muitas vezes não fazem isso para qualquer exame, né? Tem muita gente que não faz exame por medo do resultado. Exatamente. E, às vezes, porque não percebem que tem alguma coisa acontecendo ainda, né, com elas. Porque na esmagadora maioria dos casos, né, a pessoa não sente nada, né? Assim, ela teve uma relação suspeita, né, teve uma situação de risco, mas ela não imagina que se contaminou, porque, enfim, ela não tem sintoma, né? Então, muitas vezes as pessoas adiam o teste, né, exatamente por medo, ou por medo de o que vai acontecer depois que eu fizer o teste, se eventualmente eu souber, eu descobrir que eu sou positivo. Então, tem muito essa questão. Né? O que te levou a fazer o teste? Você percebeu alguma diferença em você ou você tinha receio de alguma relação? Não, eu não tive nada. Eu procurei porque já tinha um tempo que eu não tinha feito o teste, né? E aí eu procurei uma clínica para mim poder fazer o exame, né? E aí deu ali o primeiro resultado como positivo, né? E eu lembro que quando o médico me falou que eu tava que o primeiro exame tinha dado positivo, eu olhei para ele e falei, gente, vou morrer, né? Essa é a primeira coisa que vem na cabeça da gente. Só que não é bem assim. É que a gente não tem informação. Infelizmente, a gente só deixa pra ter informação depois que você já tá com a coisa, né? Então, eu sentei ali e perguntei pra ele, eu tô com AIDS? E ele falou, sim. Só que AIDS e HIV é uma coisa diferente, tá?
E as pessoas não entendem se não sabem essa diferença. Qual a diferença? Desculpa, que eu não sei. Então, a gente ajuda, o Jairo ajuda a gente na conversa. O HIV é o vírus, né, que ele pode eventualmente, né, levar ao desenvolvimento da doença, né, que é a AIDS, que é quando começa a manifestar os sintomas, as doenças decorrentes da infecção pelo vírus. Mas muita gente hoje, com os remédios, pode ser portadora do HIV a vida inteira e nunca desenvolver a AIDS. Inclusive, hoje em dia, não é mais uma sentença de morte definitivamente, Não. né? Você vive com o vírus Você tranquilamente, convive a sua né? vida toda com o vírus, né? E isso que o Giovanni falou é muito legal, assim, porque na verdade você vai lá, o teste hoje pode ser feito em minutos, né? Você vai nas clínicas, você vai nos postos de saúde, hoje ele é feito gratuitamente, em 15, 20 minutos você tem um resultado e a partir daí você repensa o que você vai fazer, né? Agora, Giovanni, você sentiu algum afastamento das pessoas a partir do momento em que você primeiro diz que você tem o vírus e depois do post você notou alguma coisa? Alguém se afastou de você por conta disso? Então, eu tinha conhecido um rapaz ali por meio de outubro. Ele sabia da minha sorologia, só que após fazer a publicação, ele foi a pessoa que diretamente me deixou para trás. Eu digo assim, ele me mandou uma mensagem, disse que era para apagar todas as nossas fotos, acabar a amizade, deixar de seguir nas redes sociais, porque estava com medo disso chegar no trabalho dele e isso poder afetar ele. Uhum. Então as pessoas afastam porque, tipo, tá andando com o Giovanni, então é porque... Ó, te achei bem gato. Depois eu vou te dar meu telefone, se você quiser me conhecer melhor. Tá? Obrigado. Afinal de contas, o programa chama-se Encontro. É encontro. É tipo namoro na TV. Vocês foram adolescentes numa época em que, sim, você recebeu um diagnóstico na década de 80 de HIV... Era praticamente juntar as duas coisas. Viu, né? todo mundo indo embora, né? Cazuza, Renato Russo, Lauro Corona. Então, realmente, na nossa... Mas eu acho que talvez hoje em dia, não sei, o doutor Jairo vai dizer pra gente, mas eu acho que eu vejo a garotada, como justamente não é mais uma sentença de morte, as pessoas não se preocupam mais em usar camisinha. Como se a AIDS não fosse mais... É claro que é óbvio que tá tudo bem, entendeu? Você vai viver com isso, como eu vivo com o meu ansiolítico, ou como, enfim, o Lúcio vive com as coisas dele, que eu não vou nem falar, que vai pegar mal para ele. Mas também é uma coisa que é uma doença e que a gente tem que se prevenir, né? Assim, eu acho que a gente é muito ainda dessituado com camisinha. Como é que você vê, Lucinho, da sua adolescência, você também percebia isso? Quer dizer, foi a chegada dessa notícia fez vocês mudarem o comportamento de vocês naquela adolescência? Com certeza, né? Eu sou a geração que foi diretamente afetada na sua educação sexual por causa do HIV. Então, eu usei muita camisinha, assim, era medroso mesmo. E agora eu concordo com a Maria. Eu acho que as pessoas meio que relaxaram. E as pessoas têm que se ligar que o tratamento é um tratamento, obviamente, que, né, traz enfim, uma série de complicações, desde a questão financeira até a questão social. Uhum. Então, as pessoas têm que se ligar que a doença continua existindo, os tratamentos são bons, mas o melhor é a gente prevenir sempre. Vocês sentem isso, Ana, Vitória? Mas eu acho que ainda continua um tabu, sabe? Desde lá, e que passou esse tanto de gente que sofreu desse jeito, e várias pessoas perderam suas vidas, mas continua sendo tabu, ninguém fala sobre o assunto, ainda é aquela coisa, meu Deus, HIV, então isso, tipo, meio que perde, sabe? A gente também se perde. O discurso se perde. Sim, não se tem informação. Uhum. E acho que isso que a Maria está falando, que o Lúcio está falando, que as meninas estão falando, é muito importante, porque a gente tem percebido um crescimento muito grande justamente na população mais jovem. Uhum. Nesses últimos 10 anos, a gente tem um crescimento de 80%, 85%. No mundo é muito, né? Nessa população jovem, né? Quer dizer, hoje a esmagadora maioria das pessoas, né, que se contaminam, né, com o vírus HIV são pessoas jovens que se contaminam eventualmente numa relação sem proteção. Foi o seu caso, Giovanni? Foi o meu caso. Eu tive relações desprotegidas, eu já tinha, ciente de que poderia me acontecer, tá? Então é importante que as pessoas não resumam esse momento aqui, o Giovanni tá feliz, o Giovanni tá bem, eu vou deixar de me cuidar. Não, tem que usar camisinha, tá? Então, você não pode só resumir nisso aqui. Quando você recebe o diagnóstico e começa o tratamento, tem vários momentos que você vai passar por momentos difíceis, entende? Então, é importante não resumir só nesse momento feliz aqui, entende? Que tá legal, né? Exatamente. Eu digo que eu tô curado porque eu aceitei o HIV. Então, ótimo, tô liberado.
é como se eu tivesse novamente saído do armário, né? Eu fiz ali na publicação, porque o primeiro armário vem quando a gente vai assumir para a família a sexualidade da gente, né? E eu falei, eu não vou mais carregar isso comigo, não. Eu quero que o mundo se exploda e agora é com eles, não é mais comigo. Uhum. Você passou, né, a aceitação, o problema para o outro. Primeiro você tinha que aceitar com você, né? Isso, porque, tipo, igual ela falou, é um tabu. Ninguém tem coragem de falar. Existe o preconceito, mas quem é que vai dar a cara a tapa para acabar esse preconceito? As pessoas ficam se escondendo, né? Tem vergonha. E eu entendo, porque para mim foi fácil por conta da aceitação da minha família. No trabalho, como foi? No trabalho, no meu primeiro trabalho, eles me acolheram muito bem. Só que eles pediram para abafar, para não ter aqueles comentários na empresa, né? Uhum. Então, tipo, eu já fui na psicóloga que ela pediu para mim não comentar por conta do preconceito. Então, tipo, oi. Gente, vamos caçar essa psicóloga aí, pelo amor de Deus. Não, mas não é uma orientação que deva se dar, da pessoa esconder, né? De jeito nenhum. Né? Eu acho que é muito importante isso, né? Quanto mais a gente alimenta esse preconceito, mais dificuldade as pessoas vão ter de lidar com essa história do HIV. Uhum. Né? Então é super importante isso que o Giovanni faz, né? De se colocar, de se expor, né? Porque de alguma forma ele está fazendo um trabalho em cadeia, né? Que vai ter um efeito dominó e faz com que as pessoas possam falar mais sobre o que acontece com elas, sem que as outras pessoas, né? Sem que o mundo tenha essa reação, né, de discriminação, de preconceito. E é muito importante, acho que é fundamental que a gente use camisinha sempre, mesmo hoje, né, com tudo que a gente já falou, né, mas a gente sabe que qualquer um pode, eventualmente, numa situação, né, beber um pouco a mais, estar num momento... Gente, às vezes, num casamento longo, você pega do seu cônjuge... Pois é. Não tem durante muito tempo, o preconceito era maior porque achava-se que era uma doença que vinha de casais homoafetivos por relação sexual ou por usuário de droga. Como se assim, procurou, então as pessoas não estavam nem aí. Só que a gente vai trazer aqui uma mulher, e são muitas, que viveu assim. Ela era casada, o primeiro namorado, 2 filhos, e ela se descobre... Vou pedir para a Silvia vir para cá também. Vem para cá, Silvia, por favor. Que ela não se encaixava nesse grupo de... Senta aqui, por favor, com a gente. Muito obrigada por ter vindo. Foi uma sobrinha dela que escreveu pra gente, pra Central de Atendimento ao Telespectador, e achava que a história merecia. Quer dizer, pra ela é exatamente isso. Ela não se encaixava no que até então se achava que era o grupo de risco. E você se viu diante dessa situação. Exatamente. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu tinha um casamento de 14 anos, né? E para nós, meu marido começou a ficar doente. E no final de 93, início de 94, entre todos os exames que ele fez o exame de HIV. E nessa época já não era mais o HIV que ele tinha, ele já estava doente de AIDS, né? E 4 meses eu esperei o meu resultado, eu tinha um filho de 1 ano e meio. E demorava esse tempo todo para sair o resultado, demorava né? Muito, porque ia para fora do Brasil o teste, então era... Né? E aí, quando veio o meu resultado, a médica disse para mim, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. Eu falei, então pode dar a boa, né? Que era o que o meu filho não tinha se infectado. Eu digo sempre que foi a minha primeira vitória contra a AIDS, o meu filho não ter se infectado. E 2 anos depois, meu marido morreu. E aí eu falei, bom, eu não posso morrer, não agora, né? Todos vamos morrer, mas não agora. E aí eu fui procurar viver com o HIV, fui buscar uma ONG, fiz terapia também. E nessa ONG eu fui aprendendo o quanto era importante não só aprender a viver com o HIV, mas também o quanto era importante falar sobre isso. Você sentiu mais preconceito ou menos pelo fato de não estar nesse grupo inicial de risco? Ou foi igual? Como é que você percebeu isso? Isso é uma coisa muito ruim, porque como o meu marido faleceu e eu fiquei infectada, então eu fiquei vitimizada. Né? Ficou com raiva dele? Então, no início, é um susto, porque você diz assim, o que aconteceu? Né? Você sabe como ele se contaminou? Nem ele sabia, Fátima, porque é isso que a gente está falando. Em qualquer momento da vida da gente, a gente pode ter uma relação desprotegida. Né? Nós casamos muito jovens. Ele tinha 22 anos, eu tinha 18. Então, nessa juventude dele, quem se falava de camisinha?
Ninguém, né? Hoje a gente sabe que o vírus pode levar até 10, 15 anos sem se manifestar no organismo, mas naquela época a gente não sabia. É claro que bateu, sim, uma tristeza, né? A vida da gente vira de cabeça para baixo. E nesse processo do adoecimento dele durante esses 2 anos, eu fui sentindo que era mais importante continuar amando aquele homem que estava do meu lado há 15 anos, que era um pai maravilhoso, que era um grande companheiro. Então, eu deixei a mágoa, eu acho que eu troquei a mágoa pela dor da perda, né? Nossa, eu acho que isso Muito pode legal. ser muito Lindo. simbólico do que ela tá, por ela estar tão bem, né? Eu acho que a mágoa é algo que faz muito mal para quem sente. E o fato dela não sentir, dela ter conseguido fazer essa transformação, eu acho que pode ter ajudado muito para ela estar tão bem. Sem dúvida, né? E ela se viu diante de uma situação que ela tinha que reagir, né? E essa transformação é muito bonita, né? Quer dizer, ao invés de sentir raiva, de sentir medo, ela transformou aquilo em alguma coisa que pudesse ajudar o filho dela, a vida dela, a vida do marido, o final da vida do marido dela. Eu achei, né? Muito importante isso. Isso é um ponto interessante, né? Assim, ela está contando pra gente uma história que podia ter acontecido ou pode ter acontecido com qualquer um, né? Quer dizer, eventualmente, a gente nem sabe como se contaminou, né? Em algum momento da vida, no passado e tal. E aí, né? Várias formas possíveis, né? Hoje, você, por exemplo, para quem está ouvindo, né, e principalmente para quem é jovem, está começando a vida sexual, quais seriam as formas de contaminação mais frequentes? Olha, basicamente, assim, o risco de contaminação está nas relações sexuais desprotegidas, né, da mãe para o filho, durante a gestação, no parto ou na amamentação e pelo compartilhamento de seringas e agulhas no caso de usuários de drogas endovenosas. Basicamente, são essas as 3 vias de contaminação. Por isso a importância de fazer o exame, né? Porque se você está grávida, por exemplo, você tem tratamentos que garantem que o bebê não vai nascer com HIV, né? Por isso que é fundamental o pré-natal, os exames, você começa a tratar ainda na gestação, Não você sabia reduz... disso, gente, que maravilha. Você reduz a praticamente 0 a chance A da criança nasce nascer sem o HIV. Com HIV. E é fundamental. Agora, uma gravidez em que não há acompanhamento, a dela não havia porque ela não sabia. Sim. Né? Então, você foi, né, ainda teve sorte nessa situação. E não havia mesmo, né? A gente não tinha informações ainda, não tinha a tecnologia que tem hoje, não tem o tratamento que tem hoje. Então, assim, eu amamentei, o que não poderia ter feito, mas a gente não sabia. Aliás, na gravidez toda, eu não sabia do HIV. Né? Então, eu tive meu filho, eu amamentei, e depois de 1 ano e meio é que veio cair no nosso colo, né, a AIDS, assim. E eu acho que agora é interessante para você, Giovanni, porque ela pode contar uma história que pode ser para o seu futuro. Ela reconstruiu a vida dela, né? Você hoje está casada, né? Voltou. E como foi para esse momento, de contar, de não contar? Como é que você se comportava na hora de querer conhecer alguém? Porque é muito natural, você ficou viúva muito jovem. Então, como é que você se comportava? Bom, hoje eu consigo brincar com isso, né? Eu fiquei com 37 quilos na época, não porque eu adoeci da AIDS em si, mas foi todo o processo de perda, o estado terminal, aquela loucura de ter 2 filhos e ter uma doença que você não sabia o que era. Então, eu perdi muito cabelo, eu fiquei com 37 quilos, e aí eu dizia assim, gente, acabou, né? Viúva, sem uma herança, com HIV, careca, baixinha. Eu falei, pronto, a vida acabou. Mas aí o processo, né, a psicóloga ajudou muito, ela não me deixava falar do HIV. Ela queria saber quem era eu, o que eu ia fazer da minha vida, o que me dava felicidade. Então, eu fui nesse processo de reconstruir, né? E acabou que uma primeira vez encontrei uma pessoa, tive um relacionamento com uma pessoa que era portadora durante alguns anos e depois conheci no trabalho uma pessoa que não tem nada a ver com AIDS, era jornalista de outra área, né? E aí, quando ele me chamou para sair, eu falei, bom, não dá, né? Como é que eu vou para a casa de uma pessoa em outra cidade? Aí eu falei assim, eu vou te mandar um e-mail. E aí você vê, se você achar que depois desse e-mail
A gente pode sair. Eu peguei um anexo de uma revista que eu tinha saído, assim, era uma matéria, Viver e Trabalhar com HIV. E aí eu mandei a matéria para ele, meia foto de revista, assim. Toma essa bomba aí, vai. Mandei, o coração ficou puc, 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 puc. Ele não vai nunca mais ligar, né? Mas aí ele ligou meia hora depois e falou assim, eu preciso saber uma coisa. Eu falei, bom, diga, né? Ele falou, que horas você chega? Oi! Eu falei, uau! Aí casou, né, Silvia? Aí casou, aí tem que casar, né? Porque, olha, Que credencial. Né? Todo mundo devia fazer isso. Mandar Pois um anexo é. com a sua, né, Com a sua assim, história. Com a sua história. Entendeu? Sair do armário, Uma né? coisa punk, assim. Se a pessoa fica, vale a pena. Senão você já despacha, já de cara. Não, Giovanni não fez vai isso. terminar daqui a 6 meses. Foi, eu já tava cansado disso já. O povo já chegava e toda vez era uma dificuldade pra falar, né? Você ia encontrar alguém, tinha que contar. E como eu vou contar isso? E aí teve um ponto que eu cheguei e falei, não, é ali no primeiro encontro, eu vou contar. Se a pessoa quiser correr, tchau, tchau, pode ir embora. Já vai no primeiro... de você da minha vida. E tem um dado que eu acho que é importante a gente contar para o pessoal que está assistindo a gente, que é o seguinte, hoje com as medicações que a gente tem, né, a Silvia provavelmente toma remédio, Giovanni toma remédio, quando você torna a sua carga viral indetectável, né, o vírus não circula mais pelo sangue, a chance de transmitir o HIV é praticamente zero. Assim, então, é muito mais arriscado, em teoria, né, você fazer sexo sem proteção, né, com alguém que você não desconhece o estado sorológico, né, do que alguém que tem um diagnóstico, mas que está tomando remédio, né? Então, assim, a gente considera hoje, né, a UNAIDS considera hoje que se 90% das pessoas, né, souberem, né, que tem o resultado do HIV positivo, se 90% dessas pessoas tomarem remédio, 90% dessas que tomam remédio indetectassem a sua carga viral zero, e até em 15, 20 anos a gente não teria mais transmissão sexual do HIV. Então, como é importante que as pessoas saibam, né, o seu status, tomem remédio, se cuidem, né, e aí a gente vai praticamente reduzir a zero essa transmissão. Porque se a gente vê sexual. meninas como elas dizendo que ainda hoje é um tabu e as pessoas não falam, a gente entende por que é necessário, então, fazer realmente um dia que seja o dia zero, né, para o preconceito.